Todo dia, alguém sem nenhuma pretensão posta um vídeo aleatório no YouTube dizendo: Estou ferrado, perdi tudo, acabou, sou um fracassado. Provavelmente você já viu dezenas desses vídeos nos últimos anos. Isso porque falar que você é um fracassado, principalmente se você for da geração Z, te conecta com várias pessoas, fazendo você ganhar muito engajamento e like de maneira repentina. E é óbvio que quando as pessoas querem ganhar dinheiro, elas vão tentar ganhar dinheiro da maneira mais simples possível. E qual é a maneira mais fácil de ganhar dinheiro hoje? Trabalhando com a internet e criando conteúdo. E as pessoas estão percebendo que é muito mais fácil, ao invés de criar um conteúdo trabalhado, simplesmente chegar e falar que você é um baita de um fracassado. E de repente você já tem vários e vários seguidores. A questão é que isso vai gerando um ciclo repetitivo, onde tem dezenas de criadores que são fracassados, inscritos fracassados que vão criar conteúdo como novos criadores fracassados. E isso vira um ciclo de merda. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre retroalimentação algorítmica e que porque muitas vezes nós que somos observadores da realidade olhamos coisas que não fazem o mínimo sentido, mas que de fato acontecem no mundo real, ou principalmente coisas que acontecem na internet. Mas antes de começar o conteúdo, um recado dos nossos patrocinadores. Você realmente confia que os governos e políticos vão proteger sua família durante a crise? A verdade é que o sistema está sempre por um fio. 2017, greve da Polícia Militar no Espírito Santo. Houve uma onda massiva de saques em lojas e supermercados, arrastões, vandalismos e mais de 200 homicídios em poucos dias. 2018, greve dos caminhoneiros. As prateleiras do supermercado esvaziaram rapidamente. 2023-2024, apagões prolongados na cidade de São Paulo. Eventos climáticos derrubaram a rede elétrica de milhões de pessoas. E o que acontece com a sua comida quando você fica 3, 4, 5 dias sem geladeira? Ela vai pro lixo. Quem acha que o sistema nunca falha, tem memória curta. Ele falha, e falha o tempo inteiro. A questão é que ele sempre volta. E eu mesmo nem acredito num colapso global que vai levar à extinção da humanidade. Mas eu acredito sim que todos temos dias, meses ou até anos de dificuldade. E nesses momentos, a pior escolha que você pode fazer é esperar o governo ou os políticos te protegerem. Por isso eu, o viajante, tô fechado com a Liovibes. A Liovibes é simplesmente a melhor empresa de produtos liofilizados do Brasil. Se você não sabe, os liofilizados são alimentos muito bons para situações de sobrevivência e trilhas longas. Eles passam por um processo de desidratação a frio, que remove praticamente toda a água dos alimentos, mas mantendo nutrientes, sabor e textura. E isso traz várias vantagens. Esses produtos são extremamente leves e compactos, e eles ocupam pouco espaço no seu estoque. Além disso, eles têm uma durabilidade altíssima e podem ser armazenados por anos sem estragar. Melhor do que os outros métodos de conservação. Então, se assim como eu você quer estar preparado para os próximos anos, aumente gradativamente o seu estoque de liofilizados para situações de risco. Eu vou deixar um link aqui abaixo na descrição do site da Liovibes e lá você pode usar o cupom VIAJANTE para ter 10% de desconto em todas as suas compras. Bom, então vamos lá, pessoal. Quando eu estou falando de retroalimentação algorítmica, eu estou falando de conteúdos que são criados apenas para gerar like e engajamento. E, por sua vez, esses conteúdos acabam levando a mais criadores, criando o mesmo tipo de conteúdo para gerar mais like e engajamento ainda. Ou seja, vira uma retroalimentação algorítmica de merda na sua tela. E eu vou te explicar como isso acontece e vou te explicar também as vezes onde isso apareceu na minha frente. E provavelmente você vai se identificar com tudo isso. Vamos lá, como likes moldam o mundo. Provavelmente você já viu aquele episódio do Black Mirror, que tem aquela menina que ela vai abastecer o carro, na verdade ela vai pegar um carro emprestado, só que a qualidade do carro que ela vai pegar depende do número de likes que ela recebe, ou seja, o mundo funciona através de likes. Bom, hoje em dia a coisa não tá muito diferente disso. E eu tenho aqui alguns exemplos que mostram como funciona essa retroalimentação algorítmica. E o primeiro deles, obviamente, são os vídeos de vida ruim. Vou mostrar o maior exemplo disso para vocês. O Prism provavelmente foi o primeiro criador de conteúdo e furou a bolha falando que era um fracassado.
Então a gente pode entrar aqui no canal dele, clicar em alta e ver aquele famoso vídeo Passa Fome, um vídeo de 1h27. O que poucas pessoas sabem é que alguns dias antes desse vídeo aqui viralizar, eu já tinha assistido o canal dele. Inclusive, ele tem esse vídeo aqui, ó, onde ele fala sobre o Hydra. E você não deveria baixar o Hydra. O Hydra, pra quem não sabe, é Steam Verde, tá? Steam Verde. Depois você pesquisa, é Steam Verde. Ele diz que você não deveria baixar o Hydra e que ele baixou o Hydra e foi hackeado. Obviamente, o Hydra é um programa seguro e ele não foi hackeado por culpa do Hydra, foi por culpa dele mesmo, ok? Mas enfim, na época deu uma pequena tretinha com algum outro criador de conteúdo que eu acompanhava, e alguns dias depois ele soltou aqui o vídeo Um Pedido de Socorro, que foi o vídeo que explodiu para todo mundo. Mas, se você analisar, ele continua com a mesma pegada. Então tem um vídeo aqui, há 2 meses, onde ele fala, fui demitido. Então você vê que a maior parte dos vídeos do cara são vídeos onde ele se fudeu, onde ele foi hackeado, foi demitido e o famoso vídeo de um pedido de socorro. Eu vou clicar nesse vídeo aqui para mostrar uma coisa para vocês. Obviamente o Brasil é um país de fudidos e as pessoas se identificaram com ele, ó. Você pode ver aqui, tem diversas doações, ó. Diversas doações, ou seja, o coitadismo no Brasil virou um nicho, tá? O coitadismo virou um nicho. Inclusive, eu tenho um canal sobre criação de conteúdo, até comentei lá esses dias sobre isso, como o coitadismo virou um novo nicho no YouTube. E o cara que tinha cantado essa pedra aqui foi o Abraham, cara. O Rodrigo Abraham, um abraço pra ele. Na semana que o The Prism explodiu esse vídeo, o Abraham cantou essa bola, cara. O Abraham falou, olha, o vídeo desse cara aí, por mais que seja um relato brutal, né, um relato triste, ele conta com alguns cortes, com algumas transições e até mesmo com uma música de fundo, se eu não estou enganado, que deixam o clima ainda mais pesado. Ou seja, isso aqui, pessoal, foi feito de maneira proposital. E é isso que eu quero falar para vocês. Hoje em dia tem dezenas de criadores de conteúdo tentando viralizar propositalmente, colocando um vídeo sem pretensão nenhuma na internet. Vocês começaram a entender aqui o raciocínio? E é claro que quando esses outros criadores observam que isso dá certo, eles vão fazer o quê? Eles vão fazer a mesma coisa. Um exemplo clássico que eu tenho aqui para mostrar para vocês é o do Linux, cara. Inclusive eu tava até comentando com os membros da comunidade. Tem uma comunidade aqui abaixo, não sei se vocês já conhecem, tá? Que é a Toca do Coelho. Geralmente eu não convido ninguém pra Toca do Coelho, é um grupo que eu criei aí há mais de 1 ano. Mas assim, eu não divulgo muito pra não entrar gente estranha lá, tá? Mas se você é um cara legal, ou uma pessoa que sabe conversar, se é um cara de boa, pode entrar lá, fazer parte da nossa comunidade. Se tornando um membro do YouTube, você vai ter um acesso direto pra entrar lá, tá bom? Ou você pode se inscrever pela QIFI também, tanto faz. Mas enfim. A história do Linux, cara. O Linux é uma parada muito interessante. Porque assim, desde que eu tive internet pela primeira vez na minha vida, tipo, faz muito tempo, existem vídeos no YouTube, ou até mesmo posts em redes sociais, falando que o Linux é foda, que o Linux vai destruir o Windows, que acabou para o Windows Beta acabou para o Windows, não sobra nada para o Windows. Mas o que eu vejo, a minha percepção, é sempre a mesma, que é o quê? Alguém faz um vídeo falando que a melhor coisa do mundo é você usar Linux, só que depois de 1 mês, essa pessoa voltou para o Windows. Foda-se. E por que isso acontece? Porque todo criador de conteúdo de tecnologia está sendo incentivado a criar conteúdo sobre Linux. Olha isso aqui, o canal Aman, olha isso, o canal Aman, 94 mil assinantes. O cara postou um vídeo sobre Linux ontem e já tem 30 mil views. Vocês começam a observar que existem coisas, e lembra pessoal, não tô falando que o Linux é um lixo, não é isso, não tô falando que o Linux é ruim. O que eu estou falando é o seguinte, comece a observar. Existem coisas e elas não são tão boas ou não são tão funcionais para 99% das pessoas. Só que os algoritmos da internet, eles catapultam essa coisa para ser algo mais do que ela é de fato.
O Linux é uma dessas coisas. Ele tem de fato ali algo que seja bom para, sei lá, 10, 15% da população. Mas o resto da galera não precisa usar o Linux, não quer, não é cômodo usar Linux. E é aí que eu falo, os likes moldam comportamento, os likes moldam ações humanas. A maioria das pessoas vai assistir esse vídeo aqui, vai utilizar o Windows. Algumas dessas pessoas vão fazer vídeos falando que o Linux é foda, vão fazer propaganda do Linux, e depois de um mês elas vão voltar pro Windows. Acontece isso o tempo inteiro. E eu já tô acostumado com isso. E vocês também. Procurem abrir esses vídeos sobre Linux de canais que não são sobre Linux, canais que são de tecnologia. E vocês vão ver que os vídeos são de 3 anos, 2 anos, e a pessoa já nem liga mais para Linux. Isso acontece pra caramba. Um outro app que tem essa mesma questão é o Obsidian, cara. O Obsidian é bom? Nossa, pra caralho. O Obsidian é muito bom. Funciona muito bem. Mas é uma coisa restrita, sei lá, pra 3% da população mundial, isso chutando alto. Só que você fazer conteúdo de Obsidian, cara, viraliza de uma maneira foda. E é aí que eu falo. Por que as pessoas criam conteúdo sobre Obsidian? Porque o Obsidian é bom de fato? Não, elas criam porque dá like. Porque as pessoas, quando instalam o Obsidian pela primeira vez, ficam extremamente perdidas. Então elas precisam assistir ali 15 vídeos para entender como aquela porra funciona. Então, ou seja, cada pessoa que pensar em instalar o Obsidian vai ter que assistir muitos vídeos sobre aquilo, igual o Linux. E aí, mais criadores de conteúdo vão perceber, nossa, então um vídeo sobre Obsidian dá bom. E eles começam a criar vídeos sobre isso. Aí mais curiosos vão, entram naquele mundo, assistem 15 vídeos. Ou seja, aquilo fica se retroalimentando. E no final das contas, quase ninguém usa essa porra, velho. Quase ninguém usa essa porra, de fato. Então, é como eu falo, existem coisas que são catapultadas pelas redes sociais. Ai, calma aí, rapaziada. Tive que parar o vídeo um pouquinho. Porque chegou gente aqui na roça. Nunca chega, tá ligado? Aí eu começo a gravar o vídeo, chega gente. Bom, mas continuando. Catolicismo, cara. Tem um cara aqui no YouTube. Pra falar a verdade, eu nunca vi um vídeo dele, cara. Chama Lucas Banzoli. Eu nunca vi um vídeo dele, mas eu vi um trecho de um vídeo dele onde ele fala algo muito foda, velho. Eu até me inscrevi no canal dele. Ele fala algo muito foda, que é tipo assim... A maioria das pessoas que estão fora do cristianismo, as pessoas que estão no mundo, né? Quando elas pensam em se entregar para Cristo, ir para uma igreja e tal, a maioria delas, se ela for uma influenciadora, ou se ela for uma pessoa que trabalha com internet, trabalha com mídia, ela vai fazer a opção pelo catolicismo. E ele dá o exemplo da Pietra. E é muito mais cômodo para uma pessoa que é do mundão, quando entrar no cristianismo, escolher o catolicismo e não o protestantismo. Isso porque no Brasil o catolicismo é muito engajado. Então faz muito sentido as pessoas que trabalham com mídia escolherem o catolicismo. Porque elas ganham muito engajamento e, consequentemente, elas começam a ganhar mais dinheiro. Então, você pode fazer uma pesquisa desse tipo aqui ó, no seu YouTube. Só de colocar aqui, pessoal, só de colocar aqui na barra de pesquisa, ó, minha conversão. Eu nem coloquei a religião, só coloquei minha conversão. Automaticamente, a primeira busca, ó, minha conversão ao catolicismo. Você dá um clique nisso e você começa a encontrar várias histórias de pessoas que trabalham com redes sociais que estão se convertendo ao catolicismo. Por quê? Porque dá engajamento. Inclusive, esse Lucas Banzoli, ele foi realmente muito foda quando ele fez esse corte, né? Foi um corte, acho, de um podcast dele, não lembro exatamente, mas ele falou algo muito foda que, inclusive, os títulos dos vídeos são naquele exemplo. Depois de 5 dias, me tornei católica.
Depois de 24 horas me tornei católico. Depois de 5 horas estudando o cristianismo. Ou seja, existe até uma questão de estrutura de títulos para vídeos, onde quanto mais rápido você entra no catolicismo, mais engajamento você tem. Daqui a pouco vai ter gente falando: demorei 1 minuto para me tornar católico. E isso é impulsionado pelas redes sociais. Porque os católicos são muito engajados. Então, quando eles. Eu não sei qual que é a pira do católico, mas aparentemente, quando ele vê alguém se tornando católico, ele gosta daquilo, tá ligado? Tipo assim, eu sou uma pessoa, cara, que eu sou cristão, mas quando eu vejo alguém que se tornou cristão, eu fico feliz, mas eu não engajo com a pessoa, tipo, não. Eu sou um pouco deslocado da coisa, né? Mas enfim. Mas vocês entenderam aqui qual que é a reflexão do vídeo? Esse foi um questionamento levantado lá pelo canal do Lucas, cara. Canal muito interessante. Inclusive, eu vou me aprofundar mais nos vídeos dele, porque ele tem uma perspectiva de olhar essa questão do cristianismo, do protestantismo e do catolicismo de uma maneira... Cara, uma maneira diferente, né? Eu achei legal isso. Um outro exemplo, pessoal, são fotos de biquíni, onde, em algum momento da nossa sociedade... as mulheres perceberam que quanto menos roupa, mais like. Quanto menos roupa, mais like. Então você vai perceber que vão ter aquelas garotas de 19, 17 anos que postam fotos normais e elas recebem, sei lá, 30 likes. Aí certo dia ela vai pra praia, né? Vai pra praia, evento canônico de toda garota que trabalha com rede social. Vai pra praia, aí ela tira uma foto de biquíni, né? E aí ela pega 300 likes. Ou seja, os likes de rede social estão moldando o comportamento dessa pessoa, porque a maioria dessas pessoas observam essa quantidade de engajamento e vai fazer mais disso. Então, é uma lavagem cerebral, mas não é como se fosse algo induzido pelo algoritmo, tá? Eu acho que no TikTok isso é um pouco induzido pelo algoritmo. Eu tenho minhas divergências com o TikTok. Mas aqui no YouTube e no Instagram é mais como a percepção de que os likes são dinheiro. Essa percepção que as pessoas elas têm, só que muitos não aceitaram, tá? Muitos não aceitam que um jovem fazendo dancinha no TikTok fica milionário. As pessoas ainda não aceitaram isso, não sei porquê, isso é o normal de hoje em dia, é a economia da atenção. Mas as pessoas, intrinsecamente, tá? Sem fazer reflexão, elas percebem que quanto mais like, mais dinheiro. As pessoas percebem isso. Isso é um fato. Tá? Então você pode ver que tem influenciadoras de Instagram com 30... Não, 30 não. Mais ou menos, 30 mil. Não, cara, 30 é muito. 2 mil, a pessoa tem tipo 2 mil seguidores no Instagram e já tem alguns patrocínios, tá? Porque mais like, mais dinheiro. A gente volta naquilo que eu tava falando, como os likes moldam o mundo. Tem também uma percepção de que a geração Z é mais saudável do que as gerações anteriores. E isso é fato, por quê? Vamos parar pra pensar. Quando você entra no Instagram da vida, você vai ver muitos vídeos de academia, de exercício. E esses vídeos, eles são impulsionados pelo algoritmo, mas o algoritmo só reflete o que o ser humano quer ver. O que o ser humano quer ver? Corpos bonitos. Consequentemente, as pessoas que estão começando a fase adulta agora, elas são bombardeadas de vídeos de academia. Então a geração Z, ela é mais saudável na questão de fazer exercício. A maioria deles fazem exercício. Mas não porque eles gostam de fato da coisa. É porque eles são bombardeados de vídeos através do algoritmo e, consequentemente, está mostrando o que as pessoas querem ver, que são corpos bonitos. E aí você percebe que, nos últimos anos, existiu um crescimento de influencers fitness no Brasil. Só que é aí que eu paro para pensar. O Brasil é um país de pessoas que gostam de fazer exercício físico e ser saudável, de pessoas fitness, ou o Brasil é o país onde um beta assiste vídeos todo dia
de mulher treinando impulsiona o algoritmo a mostrar isso para mais pessoas e o fitness fica mais popular. Ou seja, o Brasil não é um país de pessoas fitness e saudáveis. O Brasil é um país de beta, cara. Tipo assim, o Brasil é um país de beta. O beta que tá impulsionando o algoritmo de academia. Real isso, cara, brutal. Brutal como o Betinha, ele alimenta esse ecossistema, cara. Mas enfim, pessoal. Agora a música, cara, a música também funciona da mesma forma. Porque hoje em dia, as músicas são feitas para o TikTok. Então você pode perceber que os hits mais populares, eles ficam populares no TikTok. E isso influencia... O pessoal não entende de música, tá? Não entendo nada de música. Mas isso influencia o ritmo das músicas. Influencia as batidas, é BPM? Não sei. Os sons, Cara, é que eu não consigo explicar. Com certeza o meu amigo Balaco poderia explicar isso melhor. Mas enfim, existem ritmos musicais que são favorecidos pelos vídeos curtos. E aí você entende que existe uma indústria inteira analisando frame a frame, milésimo a milésimo, a reação do cérebro humano ao ouvir cada um desses ritmos e cada uma dessas batidas e cada um desses efeitos sonoros para tentar criar o próximo hit de algum funkeiro. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção que, tipo assim, o que faz mais sucesso, tirando essa parada de ser impulsionado pelo crime organizado, as coisas que vão fazer mais sucesso não é o melhor ritmo, a melhor letra, a melhor música, a melhor melodia, não é porra nenhuma disso. É simplesmente o que encaixa melhor com a dancinha do TikTok. Cara, é brutal. Então você vê que isso influenciou tudo. Política é a mesma coisa, pessoal. Existem pessoas... Cara, olha, isso aqui não me deixa mentir, olha isso. Você pode notar que no campo político funciona da mesma forma. Você acena para alguns lados e isso te dá engajamento. Olha isso aqui que tá acontecendo na eleição de agora. Wagner Moura, um cara que todo mundo sabe que é de extrema esquerda. Como eles falam extrema direita, tem que falar extrema esquerda também. Extrema esquerda diz que cansou de ser odiado. Ator desabafa sobre política e fala em conversar com pessoas de direita. E aí, o que vocês acham disso? Será que ele tem algum motivo por trás disso? Porque vocês sabem que o público de direita é mais engajado. Então eles cancelam filmes, eles não vão em shows de determinado artista. Em show de artista de esquerda aí que tá vazio. Eles fazem boicote. Inclusive, preste bem atenção no que eu vou falar. Existem influenciadores que dizem que são libertários, mas acenam para um grupo político. Tem um caso grande que todo mundo conhece de um influenciador que se dizia libertário e agora é do MBL. Vocês sabem do que eu tô falando? Mas por que isso? Porque dá engajamento. Você ficar falando de libertarianismo no YouTube, você vai ter um teto de visualizações. Você vai ter um teto de likes, um teto de quanto de dinheiro que você consegue ganhar. E eu não vou julgar os caras, tá? Inclusive, o canal aqui Viajante não é um canal que me paga. Toda vez que eu faço um vídeo nesse canal, eu perco dinheiro. Eu tenho outros canais que me pagam bem mais. E se não fosse esses canais que me pagam mais, que garantem o sustento da minha família, eu não sei se eu estaria falando de libertarianismo aqui. Isso não dá dinheiro. Seria muito mais fácil entrar num lado bolsonarista, petista, MBLista. Isso dá dinheiro. Isso dá like, isso dá engajamento. Vocês têm que ter essa percepção, vocês têm que entender o que as pessoas vendem pra vocês. Certo? Bom, pessoal, mas esse foi o vídeo de hoje. Pra vocês entenderem que nem sempre o que tá visível, o que é impulsionado pelo algoritmo, de fato é a preferência das pessoas. E que não é o algoritmo que impulsiona coisas para te influenciar, tá? São criadores de conteúdo que muitas vezes abrem mão do que acreditam para optar por algo que vai dar mais visualização, fazendo uma retroalimentação de conteúdo não orgânico aparecer na sua cara. Enfim, para quem não trabalha com redes sociais, é um assunto que eu confesso que é meio complicado. Mas espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nesse vídeo.
Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. E é isso, vejo vocês na próxima e fiquem com Deus.